Vou falar uma frase que acho que vocês não devem ter escutado nunca no futebol, né? Não tem uma verdade que dura 24 horas no futebol, né? Ontem a gente terminou aqui praticamente com o acerto, a palavrado, né, de Renato Gaúcho com o Cruzeiro, e a gente hoje pode trazer a informação, e aí é informação de fato confirmada pelo Cruzeiro, negociações encerradas com o Renato Gaúcho. Então, o Renato Gaúcho, agora, o que era o plano A do Cruzeiro, e o Cruzeiro trabalhou numa conversa que vinha desde ontem, né? O Cruzeiro trabalhava nisso, o Alexandre Matos à frente dessas negociações, elas avançaram hoje, teve uma reunião meio-dia, e aí essa reunião acabou trazendo essa informação, e aí algo travou nessas negociações, possivelmente o lado financeiro, né? Pesou muito nesse momento, e aí o Cruzeiro dando por encerrada a negociação com o técnico Renato Gaúcho. E aí alguns nomes surgem, e aí para a gente até poder falar deles, e aí até destacar um que Seabra disse, pode surgir alguém que a gente não conheça. Eu, particularmente, um deles não conhecia, mas vamos falar do plano A, vamos dizer assim, até porque já teve uma conversa inicial com o Luiz Castro, o técnico português que fez um excelente trabalho. Chegou lá em 2022, Botafogo, fez um excelente trabalho em 2023, no meio do ano foi para o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, e aí deixou o Botafogo na mão, ou não, né? Fez a escolha dele por um outro caminho e veio aquela derrocada do Botafogo, mas por lá ele acabou conquistando a Liga dos Campeões da Arábia, e aí ele fez uma excelente temporada lá, mas conviveu na última temporada com alguns resultados ruins. Em setembro do ano passado foi demitido, tá sem clube desde então. Há uma conversa com o Luiz Castro, essas conversas ainda, claro, muito iniciais, né? Mas o Cruzeiro já trabalhando com o Luiz Castro para ser, quem sabe, o treinador do Cruzeiro. Outro nome aí, Seabra, é esse nome que eu particularmente não conhecia, não sei se vocês conheciam. O Vasco Lopes, que é um técnico português também, que dirige o Santa Clara. O Santa Clara é o time do Vicentim, que foi diretor das categorias de base do Cruzeiro. Ele terminou o português na quinta colocação, tem resultados bons e leva um time não tão expressivo assim, ou quase muito pouco expressivo, né? A quinta colocação do Campeonato Português. Tem que se discutir o nível técnico do Campeonato Português, claro, mas a quinta colocação para o Santa Clara acho que tá de bom tamanho, né? Uma campanha boa para o Santa Clara. Excepcional. É um nome que o Cruzeiro também avalia. E o terceiro nome, Lelhão, é o Thiago Carpini, que está no Vitória, e aí esse também, uma campanha sensacional, né, com o Vitória, é um nome projeção, teve passagem também pelo São Paulo, e essa passagem não foi tão boa assim, Juventude, enfim, outros trabalhos, um treinador jovem, mas são, por enquanto, os nomes especulados do Cruzeiro. Trabalha também com outras frentes, mas dentro dos nomes que a gente consegue trazer aqui como apuração, esses seriam os que estariam na frente, viu, Matheus? Com o Luiz Castro ser, nesse momento, o plano A, até porque já houve uma conversa inicial com relação à possibilidade do português voltar ao futebol brasileiro. Está aí Rafa Nobre trazendo as informações do Cruzeiro sobre esse possível novo treinador. 5h12, horário de Brasília, vamos juntos, o Tempo Esportes deste dia 28 de janeiro. E tem enquete para você participar no YouTube, viu? Qual é o seu preferido para treinar o Cruzeiro? Entre os dois nomes, os dois mais especulados, Renato Gaúcho subiu no telhado, aparentemente não vem mais, mesmo assim ele ainda está na enquete. Renato Gaúcho ou Luiz Castro? Quem dos dois você prefere para treinar o Cruzeiro? Daniel Seabra, de bate-pronto, eu já faço essa pergunta para você, viu? Renato Gaúcho ou Luiz Castro? O Renato, um treinador interessante, né? A nível futebol brasileiro, fez bons trabalhos, campeão da Libertadores com o Grêmio, esteve no Flamengo também, levou o Flamengo à final da Libertadores, mas já há algum tempo não faz um bom trabalho, né? E o Luiz Castro, sobretudo em 2023, muito bem no Botafogo, principalmente no início da temporada. Qual dos nomes te agrada mais? Entre esses dois aí, sem dúvida nenhuma, o Renato. Mas o Renato não vem mais, né? Como a gente está falando, o Cruzeiro oficialmente encerrou as negociações, então o Renato não vem mais. Mas entre esses dois, sem dúvida nenhuma. Agora, o Luiz Castro, para mim, é um cara que... mesma coisa que eu falei em relação a quando ele estava na mira do Atlético, né? O Atlético perdeu um tempo danado negociando com o Luiz Castro. O Luiz Castro, para mim, pode ser um bom treinador? Pode. Pode mostrar serviço? Pode. Agora, ele teve um turno.
mais nada. Um turno no Botafogo. E depois ele foi embora. O início dele no Botafogo, a torcida do Botafogo não queria ver ele pintado de ouro. De repente o time encaixou e foi bem. E aí ele acabou saindo, foi pro mundo árabe, não deu certo. Tanto que tá recebendo a multa lá até hoje, vai até o meio do ano a multa dele. Inclusive tem mais isso, né? Se ele acertar com o Cruzeiro, por exemplo, ele para de receber essa multa milionária que ele tem a receber até o meio do ano que vem. Não sei nem se ele tá pesando tudo isso aí na hora de acertar com o clube, né? Porque vai até junho esse contrato dele aí, essa multa aí. Então, sinceramente, eu não entendo tanto essa luta, essa negociação, essas novelas que se travam pelo Luiz Castro. Acho que pode ser um bom treinador, pode. Mas pra mim ele não mostrou ainda que ele é isso tudo que mereça essa novela toda, não. E o Vasco que você falou aí, Rafa, se eu não me engano, ele teve na mira do Vasco. Do Botafogo. O Botafogo também. Mas teve muita brincadeira em relação a o Vasco comandar o Vasco treinando o Vasco e tal. Eu me lembro disso aí. Há uns 2 anos, mais ou menos, ele teve... Não conheço o trabalho dele. Não, agora em janeiro... Botafogo, o né? Botafogo. Sim. Final de dezembro, início de janeiro. O Botafogo. O Botafogo. Mas o Vasco foi há mais tempo. Falou nele. Eu não conheço o trabalho dele. Eu também não. E Olélio, de bate-pronto também te pergunto a respeito do planejamento do Cruzeiro para 2025. A diretoria escolhe começar com Fernando Diniz, apesar dos resultados ruins no ano passado. Eu até concordo, acho que a diretoria sim foi coerente ao começar com o Diniz, até porque você avaliar um final de temporada com o Diniz pegando um time que não foi montado por ele, às vezes é um pouquinho injusto com o treinador. Você começa com o Fernando Diniz, apenas 3 jogos para ele ser avaliado, e agora o planejamento do Cruzeiro me parece que vira uma bagunça, pelo menos nesse início de ano, né, Lélio? Mas eu acho que ele não está sendo avaliado por 3 jogos não, Matheus. Está sendo avaliado por 20 jogos. 4 vitórias apenas, 7 derrotas, 9 empates e com futebol abaixo da média, ou abaixo da crítica, para falar a verdade. O combo dele vem desde o ano passado. E eu cansei, e nós comentamos aqui várias vezes. Ele tinha que vir para o Cruzeiro agora, em janeiro. Iniciar o trabalho. E aí a prova da incoerência total do Cruzeiro é que o Cruzeiro não teve convicção em mantê-lo. Sequer até... Vamos dar um limite aqui dessa primeira fase que seja do Campeonato Mineiro. Ele foi mandado embora antes da metade da primeira fase do Campeonato Mineiro, porque na quinta-feira o Cruzeiro alcança o seu 4º jogo. Mas isso demonstra de fato, né, uma falta de convicção naquilo que está sendo feito, e agora esse trabalho que foi feito lá nos Estados Unidos, ele foi todo para a lata do lixo. Completamente. Que agora vai ser tudo diferente. Por exemplo, o Luiz Castro, o jeito dele jogar não tem nada a ver com o Diniz. O Renato também não. E a cabeça do jogador agora? Esquece tudo que nós treinamos esse tempo inteiro aí, vamos começar tudo do zero. Se é que eles conseguiram decorar, né? Só para lembrar, né? Tem isso, né? Lélio, a gente estava no Mineirão, né, Rafa? Nós 3, inclusive, né? No sábado, Cruzeiro e Betim, né? O empate. Sinceramente, o que a gente viu ali, até falei, olha, se o Diniz não cair hoje, ele não passa de quinta-feira, não passou, foi até antes. Vocês ficaram 1h30 falando que ele ia ser demitido. Quando ele chegou para dar entrevista coletiva, quase que eu quebrei o rádio. Mas sabe o que o Pedrinho falou pro Gabriel? Péssimo. O Pedrinho falou pro Gabriel. O Pedrinho falou assim, alguém do Cruzeiro virá dar entrevista. O que você entende por isso? Que viria o Alexandre Matos para falar, acabou. Qual que é a função do Paulo Pelaipe mesmo no Cruzeiro, hein? Ele é diretor de futebol. Pois ou o Paulo Pelaipe, virou tipo uma cabeça de bacalhau, ninguém vê também, a não ser que você veja no Mineirão, mas ele aparecer, raramente aparece. Na imprensa não, no Mineirão a gente vê ele, pelos corredores a gente vê. E a coisa ficou insustentável, né, Rafa? A gente falava isso, o torcedor do Cruzeiro, que já não estava muito afim do Fernando Diniz ano passado, no sábado foi uma coisa assustadora. Assim. Foi um estopim, pô. O Mineirão inteiro... Diniz, suco de caju, ali realmente dava pra ver que não tinha mais clima, né, Ceará? Não tinha clima nenhum pra ele continuar. Se ele não caísse ali, ele ia cair logo. Tanto que ele caiu 2 dias depois, né, na segunda. Meu chapa, se eu fosse presidente do Cruzeiro, ele nem voltava pro segundo tempo. E outra, hein, que muita coisa passou despercebida. Você lembra quem que ia entrar no decorrer do segundo tempo, que alguém falou? Wallace. Hein? Wallace.
E com o time perdendo, aquilo é na hora. Tirar o Fabrício Bruno. Na hora eu falei, gente, o Diniz... Era a substituição. O Diniz era também, substituição. Não, ele poderia até ter feito a substituição, que ele fosse fazer, tá certo, tá errado, mas aquilo ali demonstra o que tá completamente perdido. Ele chamou o Fabrício Bruno, botou o Wallace na beirada do campo, vai Não, peraí, muda tudo, vamos trocar aqui. Aí você fala, porra, o time tá perdendo o jogo. Você vai fazer uma substituição, você erra, perde um tempo danado. Aí também você faz jus, né? O tá Wallace já preparado para entrar em campo, né, Seabra? A gente até conversou sobre isso na jornada. O Wallace já estava preparado para entrar, pisou o pé no gramado e Diniz recuou. Vocês falaram sobre isso ontem, né? Porque ele caiu, foi ontem. Para mim, essa coisa toda do Diniz, essa lambança geral aí que o Cruzeiro fez em relação a Diniz e Seabra e tal, começou lá atrás. Começou na saída do Fernando Seabra. Ele não tinha que ter saído da forma como ele saiu. O Diniz não tinha que ser contratado da forma como foi. Não sei se o Diniz tinha que ter continuado ou não. Eu até defendi que sim, porque eu vi uma coerência de você começar um trabalho. Agora, com 3 jogos, olha, sinceramente, a SAF profissional do Cruzeiro tá se mostrando bem amadora como antigamente, viu? Em cima aí do que você falou, Lelhão, como até foi a pergunta que eu fiz, a última, né? Que eu fiz pro Fernando Diniz, na coletiva depois do empate diante do Betim, é que como era difícil, né, não associar os resultados do ano passado, porque ele sempre falou nas entrevistas desse ano que o Cruzeiro jogou mal no clássico contra o Atlético. Os argumentos dele eram esses, né? O Cruzeiro jogou mal no primeiro tempo contra o São Paulo, pra mim jogou boa parte dele. O Cruzeiro, ele apresentou alguns argumentos dos jogos que o Cruzeiro fez, que ele jogou com o time reserva com o Tombense. Mas era impossível não associar os resultados que vieram do ano passado, né? Por mais que são jogadores novos, a boa parte dos jogadores titulares hoje, alguns, né, são novos, mas é praticamente impossível não associar dos resultados que foram péssimos do ano passado. Verdade. Né? Então, não tem como eximir o... Ele trazia o combo todo, não tem dúvida. E outra coisa também, o Diniz ficava tentando passar uma imagem. Gente, futebol é opinião. Tanto que nós estamos aqui todo mundo debatendo, o torcedor está em casa, eu posso ter uma opinião, o Lélio tem outra, o Rafa, o Matheus e você em casa e tal. Opinião, tudo bem. Agora, toda a coletiva do Diniz, desde o ano passado, nós dominamos o jogo, o Cruzeiro foi muito melhor. Não foi. O Cruzeiro não estava evoluindo, o Cruzeiro não estava mostrando, ano passado foi isso. E a coletiva do Diniz parecia que estava em outro planeta, pô. A gente estava vendo uma coisa do campo, quando o Diniz chegava para falar era outra coisa. Quarta-feira foi assim. Mesma coisa. O jogo lá e cá contra o Atlético, que horas? No início, o início do jogo, o jogo lá e cá, e aí no final do primeiro tempo, no final do primeiro tempo, o Cruzeiro deu uma melhorada, chutando de fora da área, sem jogar aquilo que podia jogar. E no segundo tempo, naturalmente, viria uma pressão muito grande, depois, principalmente, de ter sofrido o gol que tinha escapado. Mas você pega, ele se apegou muito à atuação contra o São Paulo, que o Cruzeiro fez um gol rápido e jogou um pouco do segundo tempo já com o time reserva, e contra o Atlético. Contra o Atlético eu vi os melhores momentos, realmente o Cruzeiro teve 3, 4 oportunidades. Mas parece que o jogo tem mais pancadaria do que bola rolando. Ele está se apegando a isso, a jogos amistosos, valendo 3 pontos. Ele jogou mal contra o Atlético e contra o Betim. E contra o Tombense ele ganhou também daquele jeito. Ué. Não foi isso tudo também, não, né? Foi não, claro que não. Como é que você faz um jogo lá e cá com o Atlético em que você não dá nenhum chute a gol? E o goleiro faz uma defesa. Branco, né? Nenhuma finalização. É lá e cá dentro só na intermediária, né? Não, a finalização teve, o que não teve foi o acerto no alvo. Mas muita finalização de fora da área. O Jefferson, goleiro do Atlético, ele sequer foi ameaçado. Talvez a melhor chance do Cruzeiro foi aquela bola meio que sem jeito, meio que de voleio, que o Marquinhos pegou no segundo tempo na pequena área. E nada além disso, cara. E no jogo contra o Betim merecia a vitória muito mais do que o Cruzeiro. O Betim jogou melhor do que o Cruzeiro. Acho até que no primeiro tempo. Do segundo tempo... Do segundo tempo na reta final. O Cruzeiro foi pro abafa, foi pra cima, aí deu um abafa. Mas o primeiro tempo do Cruzeiro foi abaixo da crítica, né? Foi. Vamos à participação dos nossos ouvintes. No youtube.com/otempo, o pessoal está participando. Paulo Sérgio Pereira da Silva levantou até um questionamento bem interessante, viu? Qual técnico iniciante da Europa, qualquer técnico iniciante da Europa é melhor que os ultrapassados técnicos brasileiros? Aí ele está citando aqui, Dorival, Luiz Felipe Scolari, Rogério Ceni, Carpini,
No mais, Brasil hoje em dia, em termos de técnico, cheio de nada, segundo ele. Você concorda, Lélio Gustavo? Hoje, os técnicos da Europa, sobretudo os iniciantes, né? Sobretudo os técnicos mais novos, principalmente os portugueses, tem uma safra de treinadores melhor do que a nossa escola brasileira? Ué, tem, mas assim, o Bruno Lage esteve aqui. E deu no que deu, né? O Vitor Pereira esteve aqui. Como é que é o nome do outro rapaz que tinha jogado até? O Paulo Costa, né? Que foi do Flamengo, é Paulo Costa? Assim. Antônio Oliveira também. Antônio Oliveira também. O Tony estava aí. Então não é bem assim. O problema do técnico brasileiro é Paulo Souza. Paulo Souza, Paulo Souza, é isso mesmo. Aqui, vocês, ao invés de comunicação, é com o Matheus, viu? Da hora, viu, Iago? Mas muito obrigado por ter lembrado do Paulo Souza, que afinal nos deu uma grande alegria na Supercopa de 2022. Mas não é assim, não. Não é assim, não. Você não viu o Milito aí? Tá? Argentino, mas achar que qualquer um é melhor, colocar o Rogério Ceni e esse rapaz aí do Vitória, que fez um segundo turno magnífico com o Vitória, classificando inclusive o time para a Sul-Americana, aí é sacanagem. O Thiago Carpini, porque ele não foi bem no São Paulo, mas ele foi bem no Água Santa. E aí no São Paulo, não no Vitória agora. Já tinha ido bem também. Já tinha, verdade, bem lembrado. Então, vamos com calma. Eu acho que o técnico brasileiro ele precisa estar com mais tesão para trabalhar e ter um pouco mais também de autonomia. Porque, por exemplo, você vai e pega aqui no Cruzeiro. O Fernando Seabra, cara, ele fazia um trabalho surpreendente no primeiro turno. Encarou o Abel lá de igual para igual, ganhou do Botafogo, era o Arthur Jorge lá. E ele caiu ganhou do Botafogo. Ele caiu por quê? Ele caiu desde o dia que vazou aquele áudio. Do Pedrinho. Aquele áudio. Porque eu vou mandar escalar, comprei. Mas eu tava brincando. Brincadeira de mau gosto. Isso afetou, cara. Afetou, tanto que ele tá lá no Red Bull Bragantino. Em relação a treinadores, eu sempre disse isso aqui, tem treinadores portugueses bons, tem ótimos treinadores portugueses, como tem brasileiros, como tem iranianos, como tem, sei lá, americano. Não me interessa a nacionalidade do cara, eu quero saber se o cara é bom treinador. O problema é que criou-se aqui no Brasil. O Jorge Jesus veio aqui, fez um ótimo trabalho, beleza. A partir daí, todo mundo que come bacalhau e fala hora pois é bom treinador. Não é assim que funciona, gente. Não são todos os portugueses que vão vir aqui que são ótimos treinadores, não. Tem ótimos treinadores portugueses, tem ótimos treinadores espanhóis, argentinos, brasileiros. Eu quero saber se o cara é bom treinador, não me interessa a nacionalidade dele. Não é porque o cara é europeu, brasileiro ou argentino, não sei. E outra, os maiores técnicos, agora depois veio o Fernando Santos, ele ganhou a Eurocopa lá na França, né? Mas até então, os maiores técnicos de melhores resultados com a seleção portuguesa eram dois brasileiros. O Otto Glória em 66 e depois o Luiz Felipe Scolari, vice-campeão da Eurocopa e semifinalista de Copa do Mundo. O cara que potencializou Cristiano Ronaldo. E outra coisa, esses técnicos aí, todos beberam na mesma fonte do Filipão e de outros treinadores. Carlos Alberto Silva foi técnico campeão pelo Porto. E vários outros treinadores que trabalharam lá em Portugal. Inclusive, existem várias entrevistas, né, do próprio Jorge Jesus e também do Abel Ferreira, exaltando o bom trabalho do Luiz Felipe Scolari, sobretudo na seleção portuguesa, na seleção brasileira, quando foi campeão em 2002, e também na seleção portuguesa, quando defendeu, né, a seleção de Portugal em 2006. Então... Marinho Pérez, que foi técnico do Belenenses, Abel. Histórico, o Abel Braga, enfim... eles Carlos aprenderam. O Carlos Alberto eu citei. Você citou um excelente treinador, né? Então, achar também que Portugal inventou o futebol que coloca 5 estrelas na camisa da seleção portuguesa e depois a gente conversa. Coloca uma, né? Só uma pelo menos, é verdade. Rafa Nobre, e aí, o Cruzeiro já tem pelo menos uma data para definir esse novo treinador? Trabalha com uma meta para esse restante de semana ou, por enquanto, segue tudo sem definição? Matheus, ontem a gente trouxe aqui que a resposta do Renato Gaúcho viria até hoje, né? Então, com relação à data, o que dava para cravar é que a resposta com o Renato Gaúcho viria até hoje. Com esse próximo treinador, próximo alvo que o Cruzeiro vai para o mercado,
Aí é claro que vai depender da evolução dessas negociações, das tratativas. Como disse, o Luiz Castro está na frente nesse momento dessa conversa, então isso vai depender da resposta também, do que pode vir do lado de lá, da proposta que vai surgir do lado de lá, para entender os valores e se o Cruzeiro estaria disposto a pagar esses valores para que a gente possa falar disso. Fato é que na quinta-feira o Cruzeiro entra em campo de novo, e aí tem o Itabirito. O Cruzeiro precisa voltar a vencer, está empatado no grupo C com a Aimorés com 4 pontos, então precisa voltar a vencer para manter na liderança do grupo C, já que o Vila também está encostando por ali, tem 3 pontos, então está bem bolado aquele grupo C do Campeonato Mineiro. Itabirito que tem um empate só nesse Campeonato Mineiro, então o Cruzeiro tem uma boa oportunidade, ainda que o Itabirito seja o mandante desse jogo, né? Mas vai jogar no Independência, por isso o Cruzeiro tem essa oportunidade de voltar a vencer. Hoje teve treinamento. O Wesley Carvalho, que é o auxiliar técnico definitivo do Cruzeiro, né? Ele acabou comandando esse treinamento, então se tudo caminhar como vem caminhando até aqui, Matheus, ele deve ser o técnico do Cruzeiro para quinta-feira, esse duelo contra o Itabirito. E aí, é claro que a gente segue apurando, segue pesquisando o que o Cruzeiro pode trazer de novidade. Por enquanto, esses são os 3 nomes. E a gente não tem ainda uma data. É claro que o Cruzeiro quer o quanto antes anunciar, mas como é início de temporada, entendo que o Cruzeiro possa fazer um trabalho mais minucioso para trazer um técnico que possa seguir durante toda a temporada, né? Não é aquele técnico como veio o Zé Ricardo, por exemplo, quando veio para aquele trabalho tampão, né? É um trabalho para início de temporada, então o Cruzeiro entende que vai precisar de um técnico para que possa seguir essa temporada. Afinal de contas, é um ano que o Cruzeiro fez um investimento muito alto, então tem uma expectativa muito grande. A importância do treinador para esse ano é enorme, né? Aí, Rafa Nobre trazendo as informações do Cruzeiro sobre a escolha do novo treinador e a preparação também para o jogo contra o Itabirito na próxima quinta-feira no Independência. Sorin Galo Doido está participando aqui com a gente, ó. Boa tarde, Lélio e Seabra. Vocês acham correto o dono dos clubes escolher o treinador? O ideal não seria um diretor com uma comissão técnica? Abraço, tá mandando um abraço para vocês e deixando esse questionamento. E aí, Lélio? Olha, é o dono do clube, então tá no direito dele. Agora, o certo, né, era você seguir o que fazia o Ronaldo, por exemplo. Ele entrevistava ali 4, 5, 6 treinadores até chegar à conclusão de quem estava mais apto a assumir o cargo. Mas, bom, por exemplo, o Dudu e o Gabriel Barbosa, ninguém me tira da cabeça, foram contratações do dono do clube. Eu quero esses caras aqui e agora você se vira aí. Entendeu? Então é o dono, é normal que isso aconteça. Aliás, pra falar no Gabriel Barbosa, tô vendo, eu vi gente na internet aí, ó, depois desse jogo de sábado, tá vendo? Falei que era enganador, não sei o que. Gente, um jogo, o cara estreou aqui. Jogou os amistosos. Um jogo. Calma, gente, calma. Que isso? A coisa tá chegando num nível de um ridículo, assim, desse mediatismo que tá meio... Enfim, né? Mas eu acho que, em relação à escolha de treinador, acho que 4, 5 cabeças pensam melhor do que uma só, né? Então junta lá o Pelaipe, o Alexandre Matos, o Pedrinho, alguém mais da diretoria. Pedro Júnior. E aí? E os valores, e o estilo, se bem que estilo, ninguém tá nem aí, o pessoal vai tá no mercado, não tem planejamento, tem nada. Mas aí a última palavra vai ser do Pedrinho, né? Porque quem vai botar o chamegão lá é ele também, né? Então ele é que sabe aonde que o calo aperta, né?